Pois é, Geekers, olha eu aqui voltando para falar de Demolidor, mas antes propriamente de eu falar, cara, é o seguinte, eu parei de fazer porque a série tá tão flopada que nem mesmo a React, cara, a review, né, aí que a galera vem fazendo, não somente no meu canal, mas outros canais também estavam fazendo, não tava dando tanto retorno, então a maioria da galera aí parou e eu também parei porque não vi sentido continuar, né, fazendo isso, mas assisti a série até o seu último episódio e eu vou falar não sobre o último episódio em si, mas como um todo sobre a série, tá? E olha, na minha opinião, essa série ela acabou sendo pior que a terceira temporada da Netflix, tá? Ela não ficou legal, ela começou de um jeito muito bom, na minha opinião, muito bom mesmo, tanto que me deixou no hype lá em cima, acho que na maioria de nós aqui, na verdade, né? E não foi uma série que ela conseguiu manter toda aquela tensão, né? Toda aquela ideia, porque por mais que eu goste de séries de advocacia, por exemplo, né? Eu achei que foi muito mais cena com cenas dele ali sendo Matt Murdock como o próprio Demolidor, que era uma coisa que já tinha sido reclamado lá atrás, antes mesmo de ser tudo refeito, né? Mas pelo que nós vimos, eles apenas modificaram algumas coisas para poder caber na série e nessa nova ideia de narrativa, né, da história. Então assim, muita coisa ali do que a gente viu de repente nesse primeiro episódio não tinha antes, né? De repente esse primeiro episódio que a gente viu é todo novo, né? O resto simplesmente é só um copia e cola ou um costura daqui, costura dali, né? Tornando a série uma verdadeira coxa de retalhos, o que é uma pena na minha opinião. Eu acho que tudo realmente acaba indo para baixo quando vem aquele episódio lá do banco. Cara, que porra de episódio é aquele ali, cara? Tem gente que amou aquele episódio, eu não gostei nada do episódio. É um episódio chato pra caramba, entendeu? Eu não gostei mesmo. Ah, mas tem o Matt ali vivendo o dilema dele não querer ter que lutar, mas ele tem que lutar pra salvar as pessoas, que não sei o que lá. Beleza, mas é um episódio chato pra caralho. Chato pra cacete, cara. Entendeu? Mas isso é minha opinião. Tem gente aí que gostou, como eu falei, e nada contra essa galera aí que gostou não, mas eu particularmente não gostei. Eu queria ver mais herói, não mais advogado. Queria ver menos advogado e mais herói, né? Então, ao longo de toda essa narrativa, tem muita coisa que realmente, assim, não caiu muito nas minhas graças, pelo menos, como a Ellen, né? A nova namorada do Matt. Eu achei ela uma personagem bem apagada. Dava pra ter trabalhado ela melhor, na minha opinião, o que não foi, né? A Karen, porra, cadê a Karen Page, cara? A Karen Page já desapareceu, veio aparecer no último episódio. Ela é uma personagem pilar também aí das histórias do Demolidor, sabe? Ah, mas ela não fez falta pra você, porque pra mim ela fez falta pra cacete. Era melhor que fosse ela do que fosse a Ellen, entendeu? A namorada nova dele aí, ah, mas eles não queriam repetir o romance deles dois. Foda-se, botava de novo. Ia dar muito mais certo do que colocar essa mulher aí, entendeu? Mas aí é minha opinião também, né? Então assim, eu não gostei, de forma geral, eu não gostei da série. Eu não gostei da série. Ela pra mim leva um 4 e simplesmente por culpa do primeiro episódio. Só por isso, tá? Porque os outros não são tão interessantes. Tem um momento ali que o Justiceiro aparece que é sensacional, é muito legal, de verdade, tem impacto. Mas o Jon Bernthal, ele tem impacto e ele realmente veste a camisa ali do Justiceiro. Ainda não tô falando que o Charlie Cox não vista a camisa do Demolidor, porque ele também veste, mas sei lá, tem uma grande diferença entre ambos ali, cara. Eles são bem diferentes e eu gosto muito mais do Justiceiro, tá? Então, esse último episódio, por exemplo, a gente vê que o Justiceiro ele tem um grande destaque, tanto que ele aparece sozinho ali, lutando num dado momento do episódio, e depois ali ao lado do Matt, né? Que é bem legal, é bem interessante. Tem ali até uma cena, não, cara, para de matar, para com isso, não sei o que lá. Eu achei um tanto desnecessário fazer isso, né? Mas o Matt realmente faria, né? Então tá valendo também. Mas sei lá, de forma geral, a série não me conquistou. Eu queria que ela tivesse me conquistado, de verdade, assim como eu queria que a ideia do rei do crime tá usando uma casca e ele depois se revelasse, eu queria que fosse muito mais do que foi. Eu realmente queria que a Vanessa tivesse morrido e isso fosse um plano dele para ele poder ir contra os vigilantes, né? Mas acabou que
não foi dessa forma, não funcionou assim. Eles usaram o Poindexter para que esse gatilho fosse acionado, né? Eu não gostei da ideia, não achei legal, não achei interessante. E ainda tem o Matt ali se jogando na direção do tiro para que o Fisk não fosse atingido, né? Então, cara, eu não curti de forma geral a série, tá, cara? Eu acho que a série, ela prometeu muito e não entregou muita coisa. Teve muito mais momento advogado do que momento herói. E os momentos heróis que apareceram foram muito rápidos, né? Ah, mas teve a luta dele contra o Muse. Beleza, teve, mas... E aí? Foi rápido também. Tanto que depois a mulher vai lá e mata o cara e ela vai lá e fala que se salvou. Não foi nem o Demolidor que salvou ela. Porra, cara, isso é desnecessário pra caramba. E falando em exagero, que cena tosca foi aquela do rei do crime esmagando a cabeça do comissário, cara? Desnecessário demais, cara. Ah, mas o rei do crime tem que mostrar que ele é forte, implacável e ninguém fica no seu caminho. Sim, beleza, mas tinha que fazer daquele jeito, com aquela cabeça feia, sabe? Falsa, que dava pra ver que era um bagulho falso. Pô, sei lá, cara, botava de outra forma, dava um murro ali com o cara e afundava a cabeça dele. Sei lá, não precisava fazer aquilo ali não, sabe? Eu achei desnecessário pra caramba. Muita cena de gore também aí no último episódio, desnecessário. Ah, mas é cena do Justiceiro, tem que ter gore. Sim, tem que ter gore, mas cara, foi notável que eles fizeram essas cenas pra prender o público no último episódio. A galera não ficou no último episódio por culpa do Demolidor, ficou por culpa das cenas com o Frank Castle. Essa que é a grande verdade, entendeu? Então, cara, mais um ponto aí de que essa série não foi tão legal, ou melhor dizendo, não foi bem escrita como ela deveria, ou como pelo menos eu achei que ela deveria ter sido, tá? Pra mim, o Demolidor ele foi muito menos do que ele foi nas 3 temporadas da Netflix. Muito menos. Infelizmente ele foi muito menos Demolidor e muito mais Matt Murdock. Ah, mas e se eles quisessem mostrar o lado mais humano do Matt? Tudo bem, mas o Matt ele vive uma dualidade. Ele vive o lado humano e ele vive o lado demônio, que é o lado demolidor dele, de querer ali acabar com os bandidos e tal, manter a cidade salva, né? Mas isso não rolou. Eu pensei que rolaria, mas isso não rolou. Pelo contrário, rolou um cara reprimido, um cara angustiado que não aceita a morte do amigo, né? Enquanto do outro lado a gente tem um cara que é um vilão, ele tá usando uma casca ali, ele escondeu da própria esposa todo o plano dele que ele tava fazendo, que ele revelou no final, e ela não se chocou com isso, que era pra ela ter se chocado, né? Porque ele revelou pra ela que tanto que tudo que ela fez ali, ele já sabia. Tudo que ela fez, ele já sabia de tudo, né? Ela, assim como a parada do Poindexter, ele também já sabia. Ele nunca deixa de saber de nada, ele sempre sabe de tudo. E, né, então assim, isso pra mim me incomodou muito. Eu acho que dava pra fazer coisas melhores, né, com a série do Demolidor, sabe? Eu acho que dava pra colocar muito mais herói como a gente queria, né, agindo, do que o Max aparecendo. Foi legal? Foi legal. Curti. Mas eu queria mais do herói, sabe? Eu queria... Por isso que a série do Justiceiro é bom, porque a série do Justiceiro, ele é mais justiceiro do que o Frank Castle. Entendeu o que eu tô falando? Não é diferente pra fazer na série do Demolidor, mas eles não fizeram isso. Eles tentaram apostar mais no lado humano, enquanto o Fisk estava sendo o demônio que ele é, só que numa pele de cordeiro. É isso que a gente pode ver. E no finalzinho tem aquela ideia da luz vermelha de novo, né? Ali atingindo o Matt, né? Brilhando ali nele, cobrindo ele com a luz vermelha e tal. E é aquela ideia do demônio agir agora. É a hora do Demolidor agir. Ou seja, dando a ideia de que na segunda temporada a gente vai ter mais Demolidor do que propriamente Matt Murdock. Beleza. Mas, pô, tinha que ter feito isso na primeira temporada, não na segunda. Tinha que ter feito tudo isso na primeira temporada pra galera seguir no hype pra segunda temporada. Eu não tô no hype pra assistir a segunda temporada. Não tô. E a série, pode escrever o que eu tô falando, a série foi flop. Foi flop, infelizmente. E tinha tudo pra ser muito boa. Ela teve chance de ser muito boa. Mas o que fizeram, o que escreveram, não foi bom o suficiente. Não foi legal o suficiente. Tanto que o desinteresse era muito maior do que o interesse pela série. Tanto que tinham poucos canais fazendo a review e poucas pessoas estavam assistindo, porque a galera não queria saber disso. A galera não estava nem aí. E isso é uma pena, porque acontece com o Demolidor, dá medo de repente até acontecer com a série do Justiceiro também, se vir também.
depois desse flop. Não é um flop gigante, creio eu, mas é um flop que tá abaixo do esperado, acredito. Entendeu? Então, cara, eu não curti. Eu queria que o Rei do Crime fosse mais Rei do Crime. Eu queria que o Demolidor fosse mais Demolidor e menos Matt Murdock. Eu queria que a Karen Page estivesse no lugar da namorada nova, da psicóloga, né? Do Matt, a namorada do Matt. Eu queria que fosse a Karen Page, porque a gente já perdeu o Fog Nelson. Mas, poxa, tirar a Karen também, aí complicou tudo, cara. Entendeu? Eu acho que eles poderiam ter feito um roteiro muito melhor do que propriamente se mostrou, mas não foi o caso, infelizmente. De forma geral, contando esse episódio último também, pra mim, Demolidor, essa temporada aí é 4, por culpa do primeiro episódio, que é excelente, tá? Excelente. Tirando a luta de dentro do bar, que eu acho que não precisava ter aquela fumaça toda, mas ainda assim é um episódio excelente. Mas de resto você vê que começa no 10, aí depois cai pro 9, depois 8, depois 5 e vai diminuindo, chegando no último episódio com 4, entendeu? E cara, não dá pra falar que essa série foi muito boa, porque não foi, eu estaria mentindo. Eu não gostei, esperava muito mais da série do Demolidor. É uma pena que venha a segunda temporada por aí, que já tá até confirmada, e a gente não tenha hype suficiente pra assistir. Pelo menos eu não tenho. Mas você tem hype para assistir a próxima temporada do Demolidor? Você tá querendo ver? Você quer ver de novo mais Matt Murdock do que propriamente Demolidor? Você quer ver agora, que agora vai ser aquele ponto, né? A gente vai ter literalmente o Rei do Crime mandando na porra toda. E o Matt vai continuar sendo Matt? Vai continuar advogando? Ou ele vai ser o Demolidor como ele tem que ser? A gente espera que ele seja o Demolidor, né? Mas na minha opinião já tá um pouquinho tarde demais para eles poderem vir com mais Demolidor e menos Matt Murdock, na minha opinião, tá? Sem contar que no final desse episódio aqui, cara, o Matt chama o exército dele. E quando a gente pensa que é um grupo de herói ou qualquer outra coisa, não, ele tá entrando no bar da Josie. Mostra a Josie, mostra o amigo dele aposentado, mostra a detetive, mostra a Karen Page, e eu falo, caralho, não é possível. Esse é o exército que ele tava falando, que no caso, deixando a entender, o exército que ele tá falando é o exército de Nova York. As pessoas de Nova York, não são os heróis, entendeu? Ou os vigilantes e tal. Então, cara, se você tá achando que vai aparecer herói aí na segunda temporada, pode aparecer um ou outro, mas o foco mesmo vai ser os cidadãos de Nova York. Pode ter certeza que são eles que vão contra o Wilson Fisk, e não mesmo ali o Matt, aliás, e não mesmo o Demolidor, como a gente tá querendo ver, viu? E nem mesmo o Justiceiro, eu acho, hein? Se bem que o Justiceiro fugiu e tal, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Manda aqui nos comentários a opinião de vocês. Que nota você dá pra série como um todo de Demolidor aí, com todos esses episódios que já saíram? Se você assistiu, lógico. Se você não assistiu, você pretende assistir? Por que você pretende assistir? O que te falaram que deixou você no hype pra assistir a série? Manda aqui nos comentários e bora trocar aquela ideia, tá bom? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E com certeza, meu muito obrigado a todos vocês que sempre acompanham aqui as produções aqui do canal, tá bom? Em meu nome e no nome do Léo também, meu parceiro de canal, a gente agradece vocês pra caramba. Valeu, galera, até!